Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Para todos, o meu cordial bom dia. Hoje tem uma excelente notícia que tem a ver com o desenvolvimento de cultivares de pitaias. Você já ouviu falar nas famosas cultivares da Embrapa? Pois é. O que muita gente ainda não sabe é que o Brasil está deixando de ser apenas um importador de mudas e de variedades estrangeiras e passou a desenvolver cultivares próprias, adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo e à nossa realidade produtiva. Então vamos lá. Nesse vídeo você vai conhecer as cultivares de pitaia desenvolvidas pela Embrapa, uma das instituições de pesquisa agropecuária mais respeitadas no mundo. Vamos falar sobre as características de cada variedade, suas vantagens para o agricultor e para o mercado, e como elas podem mudar o cenário da fruticultura tropical do nosso país. Se você cultiva pitaia ou está pensando em entrar nesse mercado, fica até o final, porque esse conteúdo pode abrir seus olhos para oportunidades valiosas. As cultivares de pitaia que foram geneticamente desenvolvidas pelos cientistas da Embrapa do Cerrado se tornaram superiores. São 5 e cada uma recebeu uma denominação específica, considerando a sua característica. A primeira, BRS Lua do Cerrado. A segunda, BRS Luz do Cerrado. Terceira, BRS Granada do Cerrado. A quarta, BRS Mina Pitaia do Cerrado. Finalizando com a quinta, BRS Âmbar do Cerrado. Essas são as primeiras cultivares de pitaias registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária e chegam ao mercado para uniformizar e organizar a produção desse fruto, que a cada dia conquista produtores e consumidores pelo país. Os materiais foram lançados no dia 24 de maio de 2023, dentro da programação da Agro Brasília. Começaremos agora a falar individualmente de cada cultivar. A primeira a ser falada é a BRS Lua do Cerrado. É uma cultivar com frutos redondos, vermelhos de polpa branca e são destinados ao mercado de frutas especiais. As principais características dessa cultivar, que foram trabalhados no melhoramento genético, visando a produtividade, são o vigor, alta compatibilidade e o tamanho do fruto, o teor de sólidos solúveis totais, além da maior resistência e tolerância a doenças. Não podemos deixar de ressaltar que os frutos da BRS Lua do Cerrado são grandes com massa média de 600 gramas, mas pode atingir uma massa superior a 1 quilo, sem polinização manual. Passamos a falar agora sobre a BRS Luz do Cerrado, que é uma cultivar que tem frutos alongados e vermelhos, de polpa branca. E a exemplo da cultivar Lua do Cerrado é destinado ao mercado de frutas especiais. E as principais características dessa cultivar são o vigor, a autocompatibilidade, o maior tamanho do fruto, o teor de sólidos solúveis, além da maior resistência e tolerância a doenças. É sempre bom dizer que estas duas primeiras cultivares agregam diversidade às variedades de pitaia cultivadas comercialmente no Brasil, com o diferencial de ter garantia de origem genética e experiências de sucesso no cultivo em diferentes regiões e sistemas de produção. Os frutos são grandes, com massa média de 550 gramas, sem polinização manual, mas pode atingir uma massa superior a 1 quilo. Partindo para a terceira a cultivar, é a BRS Mini Pitaia do Cerrado, uma cultivar Serenérios cetáceos, de frutos vermelhos com espinhos e polpa branca, para uso na fruticultura ornamental e para o mercado de frutas especiais, considerando o sabor diferenciado de sua polpa. Uma perfeita combinação entre o teor de sólidos solúveis totais e a acidez confere à polpa do fruto desta cultivar um sabor aprimorado,
As principais características dessa cultivar, trabalhadas no melhoramento genético, foram a produtividade, a autocompatibilidade, a combinação do teor de sólidos solúveis totais e a acidez da polpa. Além disso, tem uma maior resistência e tolerância a doenças. Aliás, esta cultivar tem origem na biodiversidade essencialmente brasileira, especificamente vinda da região do Cerrado. Os frutos são pequenos, com massa média de 80 gramas, muito doces, com leve acidez, o que confere um sabor especial. A próxima cultivar é a BRS Granula do Cerrado, cultivar híbrida, da pitaia roxa com a pitaia de polpa branca, um datus com Costa Ricensis. Esta cultivar foi obtida por meio de melhoramento genético convencional, visando aumento da produtividade, autocompatibilidade, vigor e precocidade, características físicas e químicas dos frutos, porque os frutos são vermelhos com polpa roxa. Ela é rica em antioxidantes e resistência a doenças. Os frutos são do tamanho médio, massa média de aproximadamente 220 gramas, muito uniforme. A outra pitaia é a pitaia BRS âmbar do Cerrado, cultivar de pitaia amarela, cererélios megalanthus, para o mercado de frutas especiais de alto valor agregado. Essa cultivar foi obtida por meio de melhoramento genético convencional, visando principalmente o aumento da produtividade, autocompatibilidade, vigor, precocidade, características físicas e químicas dos frutos que são maiores, com as polpas de elevado teor de sólidos e solúveis totais. Além disso, muita resistência a doenças e alta adaptabilidade. É bom também ressaltar que existia uma mística de que as pitaias amarelas não eram adaptadas às condições climáticas brasileiras. Sendo assim, visando a adaptabilidade e por meio dos recursos genéticos disponíveis no banco ativo de germoplasma de pitaias da Embrapa Cerrados, e além disso também teve algumas ações de melhoramento genético via ciclos de seleção e recombinação. Foi possível o desenvolvimento da cultivar PRS âmbar do Cerrado com um sucesso total. A Semana vai falar agora sobre um tópico muito importante, que é a diferença entre as variedades típicas e as cultivares. As variedades típicas, em sua grande maioria, apresentam características originais das espécies e produzem seus frutos menores e com sabor menos apurado, ou até insosso. A produção quase sempre é regional, não havendo a possibilidade de cultivo em toda a área do território nacional. Enquanto isso, as cultivares desenvolvidas pela Embrapa se caracterizam pela resistência a doenças e ótimo desempenho nos pomares, mesmo sem a aplicação de químicos. Essas características das cultivares as tornam aptas para o cultivo orgânico, além de gerar menor impacto ambiental e financeiro na produção. Os frutos das cultivares são bem doces, maiores e com polpas firmes. Plantas são simples no manejo rotineiro, têm boa produtividade e baixo custo na produção. A seu favor, por serem plantas geneticamente modificadas, adaptam melhor à produção comercial. Além disso, podem ser cultivadas em todo o território nacional, devido à sua excelente adaptabilidade a todas as regiões do país, possuindo também a garantia da Embrapa devido à sua homologação. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E para quem é novo aqui, eu me apresento. Eu sou José Luiz e a minha intenção principal é relatar matérias relacionadas ao cultivo de pitaias. E como consequência disso, o nosso acervo mantém vários vídeos que abordam o tema. Mas para variar, temos também matérias de cultivo de outras frutíferas e plantas ornamentais. Aliás, posso afirmar categoricamente que as dicas são deveras importantes e diretamente ligadas ao tema da sustentabilidade, cuja principal intenção é preservar a nossa mãe natureza. Atualmente, as pitaias cultivares
possuem maior potencial de crescimento no mercado nacional e internacional. E o mais interessante é ver que não precisamos mais depender apenas das variedades importadas, muitas vezes com pouca adaptação ao nosso clima. A Embrapa deu um passo enorme ao desenvolver as cultivares como BRS Lua e Luz do Cerrado, BRS Granada e Mini Pitaia do Cerrado, oferecendo aos agricultores plantas mais produtivas, resistentes e que entregam frutos com maior qualidade, considerada uma qualidade superior. Com o avanço das pesquisas brasileiras, abrimos as portas para uma pitaia cultivar mais profissional e mais acessível, e até mais sustentável. Se você cultiva pitaia ou quer entrar nesse ramo, considere investir nas cultivares nacionais. Elas são fruto da ciência, tecnologia e da paixão pela agricultura tropical. E aí, gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com quem cultiva ou ama a fruticultura e comenta aqui embaixo qual dessas cultivares você gostaria de plantar. Até a próxima!